E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como é que foram neste dia? Hoje era um dia cheio de oportunidades, né? Que tinha notícia, tinha uma expectativa muito grande de volatilidade. O mercado acabou que não entregou aquilo que deveria, tá? Ou melhor, aquilo que a gente tanto almejava. Mas no final das contas, galera, foi um movimento bem interessante, tá? Deu pra fazer umas leituras aqui, eu quero compartilhar com vocês. Antes, só gostaria de pedir pra você aquele like, aquele joinha, aquele compartilhamento, aquele comentário, galera, que ajuda sempre a alcançar mais e mais pessoas. E você que tá precisando dessa ajuda, desse auxílio, você aí do outro lado da tela que não está conseguindo se manter firme e disciplinado, galera, a sala é pra você, tá? A sala é pra você que está precisando passar por um processo de disciplina, de autocontrole, de entendimento do operacional, tá? Tudo isso daqui vai ser de grande valia para você. Eu tenho certeza que você, estando lá junto com a gente, no ambiente que a gente proporciona, vai evoluir. É só ter paciência, é só ter atenção e o principal, ter disposição para fazer acontecer, tá? Venha operar junto com a gente de forma profissional, fechou? Então nós vamos aqui pro nosso vídeo de hoje, vamos começar aqui pelo dólarinha. Tem muito o que falar do dólar não, né, galera? Abertura do movimento do dólar foi tudo que a gente conversou ontem. Alertei para vocês, Felipe, quero ser ponta compradora do menino dólar. Expectativa já tinha iniciado, tá? Ou seja, o fechamento do pregão do dólar na quarta-feira já validou o início de um movimento. Você poderia pensar duas situações, isso como captura de liquidez e aqui o seu choque, ou seja, o mercado já reverteu o movimento, ou aqui com ele, quando ele rompesse, caso fosse na abertura, a validação da continuidade. E aí você precisaria só esperar o mercado voltar para te dar a compra. Qual que foi a dificuldade então desse cenário? O mercado só volta no fechamento aqui do pregão, ou seja, depois de uma vida inteira desenvolvendo um movimento para baixo no pregão de hoje. Essa é a ponta compradora para quem observou. Nos gráficos menores, olhar o dólar hoje foi muito difícil, galera. Trabalhar no dólar foi uma coisa assim bem absurda, tá? Eu preciso que você tenha essa atenção, porque o range aqui, praticamente até as 16 horas, foram de 20 pontos. Como que você trabalha com um range de 20 pontos no dólar? Cada operação que você tenta estender ali é uma operação que você acaba levando uma ré ou não consegue sair do lugar com esse trade, tá? Muito cuidado, um dia muito trabalhoso, muito difícil. E a ponta vendedora, mostrei para vocês, né? Mostrei que a movimentação era de queda, alertei que a gente poderia ter uma situação da mais extrema ponta do dia de ontem, tá, para vender, e a referência que talvez era a mais interessante, que era essa região aqui. Olha onde o mercado veio cravar esse ponto, olha onde o mercado veio validar essa operação. E foi bem na abertura. Fechou o primeiro candle, galera. Eu fiquei olhando. Fez o segundo candle, eu fiquei olhando. Eu falei, vou colocar a ordem. Coloquei a ordem, stop bem técnico aqui, né? De menos 5 pontos, como eu proponho sempre para vocês, tá? Vou falar uma coisa aqui que eu não costumo ficar falando muito. Hoje eu fiz a operação do dólar, mas eu coloquei uma mão bem menor do que a minha, que tem que ser, tá? Para operar. Porque foi um trade muito próximo da abertura ali, era uma região que o mercado ficou travando, acabei apostando ali numa movimentação mais curta, para tentar depois, quem sabe, tá, aumentar a mão, para tentar depois, quem sabe, melhorar a minha oportunidade, mas no final das contas, galera, eu preciso sempre estar bem, deixando a sinceridade. Foi um trade bem expressivo, mas em referência à pontuação, tá? Então olha só, você pode ver que foi um trade bem tranquilo, mercado só trabalhou na ponta sempre favorável, com muita dificuldade de sair do lugar, tá? Foi um trade ali de pouco mais de 30 pontos. Mas o que eu gosto e o que eu preciso sempre alertar para vocês é que, independente do que você tem feito, você precisa seguir à risca o operacional. O operacional hoje foi um operacional bastante objetivo, muito difícil. Estando nos lugares corretos, galera, o mercado pode voltar quantas vezes ele quiser, pode demorar quanto tempo for, vai andar para o seu
movimento, para o seu contexto. Se você observar aqui, ó, que é um trade de 23 pontos, é um trade ali de um referencial de quase 5 para 1. Ah, Felipe, mas é difícil, nunca pega tudo. Sim, eu estava inicialmente, galera, na hora que a gente começou, eu estava conversando com o pessoal lá, meu alvo era para manipular essa região aqui, ou seja, pouco mais de 27 pontos, tá? Era meu alvo técnico. Aí a pergunta é, se você tá vendo que o mercado andou aqui para você quase o seu alvo, o que que você faria? Não vamos ser hipócritas, tá? Hoje eu segurei, mas não vamos ser hipócritas. O mercado andou 23 pontos dos 27 que eu queria. E aí, você sairia da operação com essa volta? Olha só, volta para 5 pontos, depois volta 5 por 2 vezes e o mercado não sai do lugar. Aqui é um exercício muito simples e a pergunta é, você se manteria disciplinado para sustentar o seu alvo técnico ou você seria objetivo a ponto de entender que o mais próximo possível era um ponto de você sair? Felipe, mas como é que eu sei que eu devia sair, que o mercado não ia continuar andando e chegar porque chegou muito próximo? Galera, olha a movimentação dos candles, o mercado não estava saindo do lugar. Por que que eu apostei? Porque como ele estava muito travado, eu falei, ó, eu tenho que capturar a liquidez. Sempre em qualquer movimentação de mercado precisa de uma captura antes do movimento acontecer. Presta atenção. Se você é ponta vendedora do dia de hoje, olha só, capturou alguma liquidez de topo para cair? Não. Capturou alguma liquidez para subir? Opa, começou a capturar. Validou alguma entrada? Eu não vi, tá? Eu não vi nenhuma entrada ali de forma tranquila para você justificar. Se eu tô na ponta vendedora, o que eu tenho que esperar? O mercado capturar a liquidez da onde? De um topo. Então a pergunta é, olha só isso daqui acontecendo. Existiu em que momento a captura? Fez um fundo, um topo, um novo fundo, um novo topo, um novo fundo, um novo topo e ficou fazendo isso. Opa, Filipão, capturou uma liquidez. Rompeu? Não. Voltou. Praticamente capturou uma nova liquidez. Olha a hora que o mercado foi. Porque todo movimento para cair precisa de uma captura de liquidez. Felipe, mas você não correu o risco dele querer fazer esse movimento aqui e entregar? Sim. Mas a região não era a região bem definida, bem desenhada? Tanto que você vai enxergar que o mesmo movimento que acontece aqui aconteceu lá no índice, tá? Só que o índice a gente tem uma referência muito objetiva nos nossos pontos. Então, o dólar cravou esse movimento aqui, foi bem legal, tá? Eu não vou ter nem o que falar pro pregão de amanhã, ainda continuamos travados dentro do range principal, que é o range da quarta-feira. Vamos para nossa sexta com o mercado travado. Vou apagar esses 2 pontos, porque é uma situação bem chatinha de trabalhar. Só vou estender aqui. Pô, Felipe, mas você gosta de trabalhar só o dia anterior pro dia atual? Mas, galera, como que eu vou trabalhar com um mercado de 30 pontos sem nem ter saído do lugar? Posso imaginar sim que isso aqui aconteceu, nessa quebra de estrutura, essa liquidez capturada e o movimento para baixo, e aí eu posso começar a fazer algumas marcações, marcação número 1 e marcação número 2, tá? Podemos fazer isso, entendendo que aqui em cima vai ser uma liquidez, entendendo que você que é mais ousado pode trabalhar com essa LT aqui, ó, numa expectativa de quê? De mercado fazer um teste ou a manipulação, tá? Mercado fazer algo assim para continuidade, perfeito? Presta atenção nesses detalhes que eles fazem uma diferença gritante. Ao meu ver agora, se o mercado está preparado para subir depois dessa quedinha de que pode ser uma mitigação, tem que manipular esse fundo antes de entregar a rapadura, fechou? Lá no nosso meninão índice, dia muito difícil, galera. O mercado simplesmente abriu em linha reta para baixo, um candle de 600 pontos de amplitude da abertura, tá? Nem vou falar do gráfico de 5 minutos, porque ele não tem muita coisa não. Se você vem no gráfico de 5, primeira oportunidade que você vai pegar seria aqui. Por que eu não gosto desse tipo de marcação e preciso refinar no gráfico de 1 minuto? Porque o mercado simplesmente caiu em linha reta e voltou em linha reta. Ah, Felipe, mas esse aqui é um ponto bom. Sim. Ah, mas está acima dos 50%. Sim. Ah, mas era uma troca de polaridade. Sim. Mas o mercado só formou um topo e um fundo para você. Que referência que você tinha? Ah, mas eu peguei o dia anterior, que isso aqui foi um rompimento, o mercado caiu, isso daqui tudo. Tá bom. O seu topo está lá em cima, o seu fundo está aqui. Então, seu 50% ele ainda está mais ou menos mais acima. Presta bastante atenção nisso daí, tá? Não adianta de nada você falar que houve o rompimento e começar a pegar uma estrutura diferente do que é a que está em vigência. Fechou? Cuidado com a sua própria hipocrisia. Felipe, mas assim, e se eu tivesse feito isso e deu certo? Eu prefiro acertar fazendo do jeito correto do que acertar inventando uma referência, inventando um trade, beleza? Então aqui eram os 5 minutos. Na parte da tarde eu tava conversando com os alunos, mostrei isso aqui para eles, eu falei, olha, isso aqui, ó,
é uma liquidez. Quero observar esse camarada aqui para pensar na compra. Foi no detalhe que não acionou e eu não consegui subir posicionado aqui nesse movimento. Mas tranquilo, sem nenhum problema. Vamos lá no gráfico de 1 minuto. Quem já está aqui comigo há bastante tempo sabe que eu usei muito tempo as referências de supply e demand para fazer as operações. Olha só esse movimento de abertura agressivo, forte e bem na região aqui onde o mercado rompeu, deixou esse brother aqui, ó. Deixou esse brother e simplesmente o mercado agrediu com muita força. Galera, olha o trade aqui bem tranquilo, né, na ponta vendedora, um trade muito objetivo, um trade bem simples para ser executado. Olha a movimentação que tranquila que foi. O mercado cravou a entrada, foi nos 50% com muita maestria, tá? Stopzinho ali muito tranquilo e seus 300 pontos ali de forma técnica, rápida e objetiva. Foi bem legal, foi bem objetivo, foi bem lucrativo na abertura. Nós ficamos observando essa operação, tá? Era trade muito próximo da abertura, tinha uma notícia hoje, a gente ficou mais na atenção da oportunidade e depois o mercado simplesmente foi caindo, e a gente não teve nada para fazer. Lá próximo de 10h30, que foi na abertura do mercado americano, aconteceu isso daqui, ó. Eu mostrei pro pessoal, gente, observa, olha só, capturou uma liquidezinha interna, rompeu uma estrutura. Vamos usar essa referência de topo e fundo. O mercado está apontado para baixo, o mercado está corrigindo muito pouco. Vamos tentar batalhar esse trade. Olha o trade que a gente usou aqui, stopzinho curto, alvo de 300 pontos. Andou um pouquinho mais aqui, tá? Em algum momento a gente tentou trabalhar com rompimento, mas nós conversamos bastante sobre isso. Falamos, gente, não vamos tentar levar não. Se ele romper e continuar caindo, beleza. Se não, vamos ficar aqui na observação do nosso operacional dos 300 pontos com stopzinho mínimo de 75, tá? Então foi essa a situação, foi essa operação, a gente pegou esse trade aqui lá na sala, junto com o pessoal, foi um trade bem lucrativo e depois uma pena que o mercado não voltou para acionar a gente, porque nós que estávamos lá observando, estávamos com uma virada de mão aqui, então foi uma venda para subir comprado. Mercado americano, quando dá o horário de 10h30, a depender do que você está enxergando no dia, o mercado americano vem para fazer a reversão do preço como um todo. Uma pena que não acionou a volta, porque era pegar no mesmo candle um movimento para baixo e um movimento para cima. Um movimento para baixo e um movimento para cima. Foi muito top, mas infelizmente não acionou, o mercado acabou indo e a gente ficou de fora. Depois disso, quando o mercado consegue fazer esse rompimento, nossa marcação ficou no FVG, que também não voltou. Subiu, acabou indo embora, tá? Chegou lá nas regiões. Aqui é bem difícil, galera. Por que eu falo que é bem difícil? Porque você tá vendo que o mercado começou a ficar lateral, não sai do lugar, não perde uma estrutura boa, não perde um movimento legal. Ah, Felipe, mas ele ganhou esse topinho, eu não podia usar essa referência aqui. Ó, por que eu não usaria essa referência? E sim, se você usou, eu não te julgo. Eu não usaria. Por quê? Porque, para mim, nesse movimento, isso daqui é o pivô formado. Então a liquidez se encontra aqui. Nesse momento, quando ele faz essa situação, Felipe, isso aqui foi a liquidez do pivôzinho, o mercado foi lá e rompeu. Então assim, teve um aluno que mandou essa operação para mim, acabou comprando e tomou um stop, tranquilo, mas eu não usaria por um motivo, tá? Uma única situação. Qual? Desde que o mercado virou essa alta daqui de baixo, olha lá, daqui de baixo, todo o movimento de alta não tinha voltado nos 50%. E aí, olha a hora que ele volta nos 50%. Olha a hora que ele testa. Eu sei que é muito difícil pegar uma operação cravada nos 50%, galera. Mas a liquidez estava deixada aqui para o mercado aí sim fazer a sua virada. Olha o movimento acontecendo. Tá vendo que são uns detalhezinhos bem técnicos ali que você às vezes passa despercebido? Tá vendo que são umas coisas assim bem minuciosas que te passam um ar de, oxa, não tô evoluindo. Sim, você está, só que precisa estar mais atento aos detalhes. Uma coisa que eu falei até com um aluno, que foi, a gente tava lá batendo um papo agora na parte da tarde, eu falei, ó, e a pergunta eu deixo para vocês também. Olha esse rompimento e olha esse rompimento aqui. Qual dos dois que está com mais cara de rompimento e qual dos dois está com mais cara de liquidez? Só tem muito briga, muito pavio. Aqui já tem um pouco mais de corpo. Felipe, mas a resposta aqui para mim é simples. Não tenho rompimento, tenho liquidez nos dois lados da moeda. Pois é, e aí? Qual que você aposta? Ah, mas ele teve liquidez no topo, então eu vou vender quando ele voltar. Ah, mas ele teve liquidez no fundo, então eu vou esperar uma microestrutura para comprar. Eu prefiro ficar mais atento.
Por que eu usei a referência de continuidade e não a referência de queda do dia? Porque o movimento no cenário de 10 horas em diante, ali 10 e 20 em diante, o flow do mercado era de alta, o momentum do mercado era para cima, então estava faltando, desde essa subida, uma captura de liquidez de fundo. Poxa, Filipão, mas é quando eu observei esse mercado, isso aqui para mim era um topo, isso aqui era um fundo. O mercado simplesmente só caiu. Para ter força para subir, precisaria fazer o que? Liquidez onde? No fundo. Para ter força para cair, tinha que fazer onde? Liquidez onde? No topo. A pergunta é, essa liquidez foi suficiente para jogar o preço para baixo? Não. Essa liquidez foi suficiente para jogar o preço para cima? Sim. Por quê? Porque estava formando um movimento de alta, não teve força para romper. Preste atenção nos detalhes, tá? Preste atenção nos detalhes. E é isso que você tem que observar todos os dias. Hoje, repito, por mais que fez esse movimento, vou trabalhar somente com a estrutura do dia, mínima e máxima. O mercado foi subindo, subindo, subindo. Eu não gosto desse tipo de subida, tá? Prefiro observar a abertura, prefiro trabalhar com a estrutura do dia, mas não posso deixar de mostrar para vocês que a liquidez está nas duas pontas, máximas e mínimas. Fechou? Paciência e atenção. Um grande abraço a todos. Vamos encerrar a semana com chave de ouro. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima. E bora pro game. Valeu!